Boa noite. É uma honra, um prazer muito grande estar de volta aqui, né, no Centro Espírita Paz e Harmonia. Lembrando que quem vem fazer exposição aqui, né, as pessoas, eu, Wagner, qualquer outro, até o Alfredo também faz exposições, nós não somos candidatos a santos e não somos professores de espiritismo, né? Aqui nós somos todos aprendizes e, de preferência, a gente sempre deixa claro isso. Nós viemos dos bancos das palestras, das casas espíritas, compartilhar aquilo que a gente estuda na doutrina espírita, né? Isso é apenas um compartilhamento. A mensagem não é do expositor. A palestra não é do expositor. É de Jesus, através da espiritualidade, que nos manda, nos traz esse ensinamento e a gente tem a honra de compartilhá-lo, né? Bom, eu queria começar aqui a exposição lendo um pequeno trecho da obra de Neio Lúcio, exatamente, uma obra de Neio Lúcio, o Espírito, psicografada por Francisco Cândido Xavier, um livro fininho, que fala do culto cristão no lar. Quem é que não faz o evangelho no lar aqui? Todos fazem o evangelho no lar? Que bênção. Não? Então, já é a segunda vez neste mês que está se falando desse tema aqui, né? Esse é um chamamento. E é uma época muito importante. O nosso mundo, nosso planeta está partindo para a regeneração. É um chamamento, porque nós estamos nos preparando para uma nova fase do nosso planeta, né? E precisamos colaborar, e a nossa prece colabora com aquilo que nós esperamos de um mundo melhor, né? Nós estamos telefonando, digamos assim, para os espíritos superiores que vão governando, já governam e vão continuar governando agora no estágio mais elevado do nosso planeta. Nesse livro do Neio Lúcio, Jesus estava na casa de Simão Pedro, né? E ele perguntou para Pedro o seguinte: Simão, o que faz o pescador quando se dirige para o mercado com os frutos de cada dia? O apóstolo pensou alguns momentos e respondeu hesitante: Mestre, naturalmente escolhemos os peixes melhores. Ninguém compra os resíduos da pesca. Depois ele continuou e tal, e falou assim, perguntou para Jesus. Jesus perguntou, né? E como procede o carpinteiro para alcançar o trabalho que pretende? O interlocutor, muito simples, informou sem vacilar. Lavrará a madeira, usará enxó, que é uma ferramenta, né, de marceneiro, e o serrote, o martelo e o formão. De outro modo, não aperfeiçoará a peça bruta. Jesus diz assim: assim também é o lar diante do mundo. Por quê? Porque nós temos que realizar e escolher o que é de melhor para o nosso lar. É dentro do nosso lar que nós lapidamos as peças brutas que somos, os nossos filhos, os nossos descendentes, para lançá-los ao mundo, entregá-los ao mundo. Então é dentro do lar. Infelizmente, o lar, a família, vem sendo muito atacada ultimamente. Vem sendo muito atacada. Mas nós precisamos cuidar. Por isso o chamamento de novo aqui, a mensagem: vamos realizar o evangelho no lar. Esse é o momento. Nós não podemos relaxar agora, temos que unir essa força. O berço doméstico, segundo disse Jesus, é a primeira escola e o primeiro templo da alma. A casa do homem é a legítima exportadora de caracteres para a vida comum. E assim foi falando Jesus, né? E ele quis dizer o quê? Que nós devemos realizar aquilo, a luz que nós devemos produzir, está mais ou menos simbolizada ali na casinha, né? Nós estamos vendo ali uma casinha humilde, uma casinha simples, poderia ser uma mansão luxuosa também, pouco importa o tipo de edificação. Porque Jesus veio semear a luz para o mundo nos corações dos homens, não nas casas dos homens, nos corações dos homens, né? Então tem a casinha ali e lá dentro brilha uma luz. Já vamos falar um pouquinho sobre essa luz.
Antes de falarmos um pouquinho do Evangelho, o que é prece, né? Vamos entender, vamos contextualizar a prece. Então, no conhecimento popular, são as palavras que se dirigem a Deus ou a diferentes divindades, na linguajar comum, agradecendo ou solicitando ajuda, oração, reza. No livro dos Espíritos, das leis morais, no capítulo 2, da lei de adoração, a questão número 659, o Sr. Kardec pergunta: qual o caractere geral da prece? Para que a prece? Qual é o objetivo da prece? A prece é um ato de adoração. Orar a Deus é pensar nele, é aproximar-se dele, é pôr-se em comunicação com ele. As três coisas podemos propor-nos por meio da prece. Ou seja, louvar, pedir e agradecer. É o que está resumido lá no Pai Nosso, na oração do Pai Nosso. Na oração do Pai Nosso, nós começamos louvando a Deus, nós agradecemos e pedimos. Agora, de que maneira a gente pede? O que a gente pede? A qualidade da prece é muito importante. Na obra O Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos lá no capítulo 28, isso, no 28, nós temos do 28 em diante, aliás, do 28 em diante, nós temos 2 capítulos que trazem informações muito importantes sobre a prece. Inclusive, no capítulo 27, né? Isso, 28, aliás. Item 2 fala da oração dominical. Então, resume aqui: o louvar, pedir e agradecer. Então, a gente precisa estudar muito essa obra aqui. E como é que a gente pode estudar em casa, né? Aproveitar o ensejo para estudar ela em casa? Aliás, apreender o conhecimento dela através do Evangelho no Lar. Inclusive, dias desses nós fizemos, semana passada eu fiz o Evangelho em casa, e, como costumeiramente, toda terça-feira, às 10h30 da noite, que é um horário que não temos interferências, às vezes acontece, né, uma ligação, alguma coisa, mensagem de WhatsApp, alguma coisa, mas acontece de ter uma ou outra pessoa, né, querendo procurarmos. Evitemos contatos, né, de WhatsApp, telefone, deixa fora isso, deixa completamente fora. E façamos o nosso Evangelho, né? E aí, nós tivemos uma lição muito interessante sobre a prece em louvor, de agradecimento pelas as conquistas, o que aconteceu de bem aos nossos inimigos. Essa é uma das preces que é ensinada já no capítulo seguinte, né? É no 28 mesmo. É 27 e 28. Emmanuel nos diz que a prece é um traço de luz que une as almas que se amam, onde quer que se encontrem. Portanto, não só a divindade, mas também temos os nossos entes queridos, muitos que já partiram. Então, a prece é um traço de luz que une as almas que se amam. Lá na obra O Nosso Lar, né, nós vemos o André Luiz, quem assistiu o filme também vai ver isso, ele recebeu uma prece de uma senhorinha que ficou, né, que ele atendia o esposo dela, inclusive mostrou ele atendendo o esposo dessa senhorinha. E ele recebeu pouca comunicação, ele pôde ter acesso a pouca coisa, quando ele já estava na colônia espiritual Nosso Lar. Uma delas foi a prece. Inclusive, a sobrinha do Lísias, que acolheu ele junto com a família numa casinha lá em Nosso Lar, também viu uma prece acontecendo em favor dela também, né? Então a prece une os corações. Está lá no livro Cartas do Coração. A prece, de novo aqui, ó, é o hino dos corações. Ela deve ser cultivada não para que revoguem as disposições da lei divina, mas a fim de que a coragem e a paciência inundem o coração de fortaleza nas lutas ásperas, porém necessárias. A alma se voltando para Deus não deve ter em mente senão a humildade sincera na aceitação da sua vontade superior. Olha quanta coisa tem aqui, né? Antes nós vamos falar só o último trechinho. Se a inquietação bate à porta, busca a prece e medita. Mas antes, essa mensagem de Emmanuel, ele diz assim, ó:
A prece deve ser cultivada não para que se revoguem as disposições das leis divinas. Eu não posso pedir a Deus que o nosso país está complicada a situação. Eu não posso pedir a Deus, acabe com esse problema, meu Deus. Simplesmente, o que eu posso fazer para melhorar? Como é que eu posso pedir que o país seja melhor se eu continuo? Como é que eu posso que o país seja liberto da corrupção se eu continuo praticando corrupções, pequenas corrupções? Com que moral eu posso pedir para que governantes modifiquem o seu modo de ser e de agir, se eu, primeiro, eu os escolho, e segundo, eu também certamente estou praticando falhas que eu vou exigir do outro que se corrija as falhas dele? O que nós estamos produzindo no nosso lar? Nós estamos nos libertando das nossas corrupções? Então, o que eu estou pedindo na prece? Que Deus me dê um carro novo para eu poder, que me dê dinheiro, mais salário, isso, aquilo outro. Eu posso pedir a Deus mais saúde, mas qual é o objetivo? Para que em alcançando aquela cura, aquela melhora, eu continue com os meus mesmos erros? Um fumante que infelizmente contraiu câncer, por culpa dele, porque o câncer naturalmente a gente sabe que tem origens, podem ter origens de causas passadas, mas também nós, nas causas presentes, podemos contribuir para a doença. Aí eu me liberto da doença e volto a fumar? Volto a corrigir, aliás, volto a ser uma pessoa incorrigível? Já vi vários casos, né? Da pessoa que perde a saúde, tudo depois que conquista aquilo, relaxa e vai seguir a vida no piloto automático. Para que nós estamos pedindo, então? Qual é o objetivo? Né? Então, nós não podemos pedir a Deus apenas que se revogue a sua lei divina. Nós temos que pedir coragem, paciência e fortaleza nas lutas ásperas. Não adianta. Eu até estava vendo uma reflexão, uma conversa essa conversa foi de WhatsApp, tá? Uma amiga falou assim: Giba, tu sabes que eu estava num curso assim, assado, não lembro agora o nome do curso, ela falou assim, lá eles fizeram uma reflexão da seguinte forma: Jesus viveu há 2000 e tantos anos, viveu num mundo, naquela época, em que lá, né, o povo judeu estava praticamente, era praticamente escravo, né? Era dominado pelos romanos. E Jesus não moveu uma palha para frustrar o Império Romano, de alguma forma, qualquer forma que seja. Ele não libertou o povo de Israel do povo romano, dos soldados romanos, do Império Romano. Então nós vamos pedir para que Deus elimine os nossos opressores? Se ele fizesse isso contra os romanos, ele estaria derrogando uma lei divina, porque Deus ama a todos. Deus diz bem claro para nós, né, nos 10 mandamentos, não matarás, não eliminarás as pessoas. A gente mata as pessoas, não é só dando tiro, facada e tal. A gente mata quando a gente cria ódio contra aquela pessoa, começa a falar mal dela, começa a detonar a pessoa, de uma forma ou de outra, né? Então, a gente tem que aprender a fazer a nossa prece. Não é assim de qualquer maneira, assim, Senhor, me ajuda e tal. Que prece é essa? Isso não é prece. Isso é uma coisa assim diferente daquilo que a gente espera que seja, do que Deus espera que seja prece. Prece é conexão. Prece é o momento em que a gente realmente conversa. Senhor, eu não estou me sentindo bem, uma situação não está legal comigo e eu preciso melhorar. Eu preciso melhorar alguma coisa em mim, me ajuda para eu melhorar isso. Não posso chegar e simplesmente jogar na conta de Deus. Ei, resolve. Eu criei um problema. Ei, Senhor, vai lá e resolve para mim. Se fosse assim, o Cristo teria eliminado o Império Romano naquela época. Estava tudo certo. E não é assim.
O Cristo não moveu uma palha, uma vírgula naquela época, na atual conjuntura político-social daquele povo. Ele não fez isso, nada. E não esperemos que isso aconteça agora. A guerra que acontece lá fora, o que nós estamos fazendo para melhorar a situação? A guerra que nós semeamos dentro dos nossos lares é uma energia, é um conjunto de pensamentos que vai bater onde? Vai conectar com o quê? Com a guerra que está lá. Ao invés de nós queremos que eles resolvam o problema, nós estamos alimentando através do nosso pensamento, através da energia que nós criamos, nós podemos estar alimentando a ira lá daquele povo. Mas eles estão lá territorialmente, mas para o espírito, nosso espírito pode estar lá. Logo no sono agora, à noite, nesta noite, o nosso espírito pode estar lá, querendo guerrear, xingar, brigar, esbravejar, pegar na arma e dar tiro. Nós temos que cuidar com isso. Não pensemos que nós somos alheios aos problemas do mundo. Nós participamos do mundo. Em qualquer ponto que esse mundo esteja. A qualidade da prece. O essencial não é orar muito, mas orar bem. A oração, acima de tudo, é sentimento, devendo ser feita sem afetação ou exibicionismo. A prece deve ser simples, nada de querer mostrar para o outro que a gente sabe orar. Não é esse o objetivo. Diz aqui Jesus, ensina de uma forma majestosa. E quando orardes, não sejais como os hipócritas, pois que apreciam orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem admirados pelos outros. Nós não precisamos ser admirados. Nós que somos espíritas, principalmente, temos que cuidar com isso. Não precisamos ser admirados por ninguém. Não é esse o objetivo de ser espírita, Com toda certeza, vos afirmo que eles já receberam o seu galardão, a sua recompensa. Nós, porém, quando orares, vai para o teu quarto e após ter fechado a porta, orarás a teu pai, que está em secreto. E teu pai, que vê em secreto, te recompensará plenamente. Isso é uma simbologia, da palavra de Jesus, Significa que ele pede moderação, calma, tranquilidade, para que a gente possa realmente se conectar. Não é o volume de palavras, não é a maneira de fazer a prece, as palavras rebuscadas e tal. Não é isso que vai transformar a prece. Detalhe, quando a gente vê outra pessoa orando, quando a gente vê aqui na casa espírita, alguém fazendo uma prece e tal, não nos demos por satisfeitos porque o outro orou bonito. E nem nos assustemos pela prece que a outra pessoa fez. Nós podemos, sim, unir o nosso pensamento naquele momento, sem dúvida alguma. Mas a nossa prece, somos nós não podemos terceirizar isso. E a nossa prece, por mais simples que seja, não tenhamos medo de fazê-la. E a prece não é só nos momentos, início da palestra, final da palestra aqui, em casa, lá no Evangelho e tal. A prece pode ser feita a qualquer momento. A gente, às vezes, faz uma prece, quer ver um exemplo? Sem nada combinado, assim, sem nenhum combinado, de repente dá um saculejo no avião. Oh, meu Deus, Senhor, me proteja, não sei o quê. A gente ali está fazendo um pedido. Está fazendo uma prece. Senhor, pelo amor de Deus, que esse voo aqui, um voo, um carro que está meio, uma curva, alguma coisa, qualquer coisa. Qualquer circunstância da vida. Então, nós não precisamos também esperar que o aperto chegue até nós. Podemos nos antecipar também, agradecer a Deus. Quantas vezes nós agradecemos? Quem é que agradece no Evangelho lá, já que quase todos fazem? Agradece o seu anjo de guarda. Nós temos que nos habituar a agradecer todos os espíritos que andam colados em nós, juntinhos de nós, realizando livramentos, cuidando da nossa saúde, cuidando daquilo que a gente fala, eu falo assim, bochichando, ou seja, dando opiniões aqui para que a gente possa oferecer uma resposta melhor para outra pessoa.
para que a gente possa fazer a caridade. A caridade a gente faz por pensamento, não precisa ter dinheiro no bolso para fazer caridade. A gente pode fazer por pensamento, através da prece. Orar pelos nossos irmãos que estão enfermos, que estão nos presídios, nos hospitais, que estão acamados em casa, né? Os moradores de rua, todas as pessoas que têm também problemas psicológicos, mentais, pessoas que estão sozinhas em casa. Orar um pouquinho por eles, pensar, poxa, se eu fosse eu no lugar daquela pessoa, oh meu Deus, ajuda, né? Essas pessoas que estão passando necessidade, estão passando fome, tem gente que passa fome hoje em dia. Entra política e sai política, a fome continua lá. Eles não vão acabar com a fome. Não é bem assim, né? Mas nós podemos pedir a Deus, rogar a Deus, para que os anjos do Senhor possam atender essas pessoas. Quem são os anjos do Senhor? Somos nós. Não vai vir um anjinho lá com a asinha ajudar. Somos nós. Nós somos os outorgados, né? Nós somos os adoptes de Jesus, de Deus, para poder fazer alguma coisa. Não precisa mandar um anjo vir ajudar um morador de rua aqui. Nós estamos pertinho, nós podemos fazer isso. Né? E por nossas preces também. Questão 658 do Livro dos Espíritos. Agrada a Deus a prece? Talvez uma pergunta óbvia, mas olha a resposta que foi dada aqui pela espiritualidade amiga, né? A prece é sempre agradável a Deus quando ditada pelo coração, não da boca para fora, né? Pois para ele é a intenção é tudo. Então, às vezes a gente faz uma prece e pensa que está enganando, né? Ah, Senhor, olha, perdoar aquela pessoa, né? Não sei o quê, Deus ajude ele e tal. Será que realmente é isso que a gente quer? Aquele nosso pensamento é feita a leitura ali, né? Há uma leitura daquele pensamento. Infelizmente, nós não temos como, né? Ou felizmente, não tem como trapacear, né? Com Deus não tem como trapacear. Assim, preferível lhe é a prece do íntimo à prece lida. Então, aquilo que a gente fala do nosso pensamento. Por isso que é importante a gente exercitar a prece, né? Para que nós aprendamos a conversar com Deus. Quando a gente pega uma prece lida, é outra pessoa, a gente está terceirizando esse momento. Então, que a gente possa usar a oportunidade para nós entrarmos nessa comunicação. Nós temos que aprender, gente, porque o tempo vai passar. Nós vamos ter a necessidade. Não vamos deixar lá para quando desencarnar, cair no umbral da vida, qualquer coisa que seja assim, e aí pedir, ai meu Deus, socorro. Eu nem sei como fazer uma prece, mas eu estou no sufoco aqui, preciso de ajuda. Quem sabe a gente, né, treinando agora, se por acaso acontecer de uma situação difícil do outro lado, a gente já tem um pouquinho mais de jeito com a coisa, de trato com a coisa. Quem é que pode dizer aqui, quem vai para uma colônia espiritual, né, iluminada, ou outros vão para o umbral, quem pode dizer aqui quem vai ou quem não vai? Ninguém sabe, né? Então, veja, agrada-lhe a prece quando dita com fé, com fervor e sinceridade. Mas não creiais que o toque a do homem fútil. Muita gente, infelizmente, faz a prece por fazer. Ou faz a prece tentando mostrar, gritar. Senhor, não sei o que. Então, gritaria, Jesus, Deus, não são surdos. Nós não precisamos gritar para que ele possa escutar a nossa prece. Quanto maior o alarde, maior o fogaréu, assim, não quer dizer que eu esteja julgando o outro, mas quando a gente vê que é coisa para impressionar público, plateia, né? O orgulhoso, né? A prece do orgulhoso não toca o coração de Deus, nem o do egoísta. A menos que signifique de sua parte um ato sincero de arrependimento e de verdadeira humildade. Aí todos nós, independentemente da nossa, não podemos ser até pessoas, sei lá, escandalosas, malucos, tal, mas quando nós realmente sentimos, né, aquele momento que bate no coração, mesmo que toca o nosso coração e a gente conversa com Deus, ele sabe. E aí a gente pensa assim, mas eu fiz uma prece, faço o evangelho toda semana, estou querendo que seja resolvido um problema, e não é resolvido esse problema.
Quem é que conhece melhor o que é perfeito para os nossos caminhos, o que é de melhor para nós mesmos? Quem é que sabe o que é melhor para nós? Às vezes eu quero, de repente, a cura de uma doença ou a solução de um problema, e em alcançando isso agora, eu posso me perder logo ali na frente. Às vezes eu quero coisas ou uma situação, que uma situação aconteça agora. Tem que ser mais rápido, tem que ser agora. Porque, né? Mas não dá certo. Eu fico pedindo, insistindo, com fé, com fervor, com sinceridade, e não acontece. Um exemplo. Sempre falo da mamãe. Nesse exemplo, né? Mamãe queria muito vir, nós somos de São Paulo, eu e meu pai somos de São Paulo. Mamãe é filha da terra aqui, de Itajaí, nasceu aqui. E aí a gente queria vir para cá, para Itajaí, né? Visitar a nossa família. A família da minha mãe é daqui. Ela tinha 8h30, era o horário do ônibus que ela ia pegar. O outro era 10 horas, mais ou menos. E o ônibus, lá em São Paulo, sempre saía um ônibus, um mais cedo, outro mais tarde, para vir até Itajaí. Viajava a noite toda. Acontece que aquele ônibus que ela queria pegar, ela não conseguiu. E ela queria tanto vir mais cedo, para chegar mais cedo e tal, e não conseguiu. Ficou chateada e tal, mas conseguiu depois, o outro ônibus, ela conseguiu uma passagem. Pagou até um pouquinho mais caro. Sucedeu-se que o primeiro ônibus, aquele que ela ia pegar, ocorreu um acidente. Então, às vezes, quando fura um pneu, quando não dá certo uma coisa, um projeto, um plano, alguma coisa na nossa vida, e nesse acidente várias pessoas morreram nesse ônibus, poderia ter sido ela. Então, às vezes não dá certo por quê? A espiritualidade não pode chegar aqui e falar assim, ó, ei, eu estou travando a tua viagem porque você vai morrer lá na frente, tá? Então é por isso, agora tu fica quietinho aqui, não vai agora porque... Eles não vão fazer isso. A espiritualidade não vai fazer isso. Vai se materializar aqui, ó. Ei, sou eu que estou travando a tua viagem, tá? Então tu não vai viajar agora. Não vai porque lá na frente... Não, isso não vai fazer. Não vai acontecer assim. Por isso que quando nós estudamos a obra, quando nós fizemos o Evangelho lá, tem os estudos da casa, participamos dos estudos da casa, aí é que a gente começa a compreender as coisas melhor. Aí a gente começa a ter mais resignação, mais paciência, mais calma. A doutrina espírita vai entrando em nós e nós vamos nos transformando para melhor quando nós realmente assumimos essa postura de sermos verdadeiros espíritas. É difícil, a gente sabe, é complicado, às vezes a gente sai da rédea, mas é muito importante que a gente conheça a doutrina espírita. É ela que vai... E a doutrina espírita tem aqui, a parte moral dela está aqui. A parte moral da doutrina espírita está aqui, que nos ajuda demais. Né? Às vezes eu fico no Evangelho em casa, a gente fica debatendo alguma questão do Evangelho e aprendendo ali. Eu preciso melhorar essa falha, isso aqui é uma falha em mim, eu preciso melhorar porque está escrito ali. Sobre a paciência, o perdão, a caridade, quanta coisa tem, quantos ensinamentos temos aqui na obra O Evangelho segundo o Espiritismo. E nessa obra, também nós temos ali, como nós falamos, né? Os capítulos 27 e 28, nós temos Pedi e Obtereis e a coletânea de preces espíritas, né? Nos dois capítulos, que vão tratar bem dessa questão da prece, né? Vamos lá. Tá aqui. Basta pedir qualquer coisa e obteremos? Até para fazer a pergunta e depois a resposta, mas vamos lá. Até é importante também que ela acelere um pouquinho aqui. Desta máxima, concedido vos será o que quer que pedires pela prece, fora ilógico deduzir que basta pedir para obter, e fora injusto acusar a providência se não acede, ou seja, não concede toda a súplica que se lhe faça. Uma vez que ele sabe, Deus sabe, melhor do que nós, o que é para o nosso bem. É como procede um pai criterioso que recusa ao filho o que seja contrário aos seus interesses. A criança quer, uma criança de 15 anos, pai, eu quero um carro. Não.
Ele pode ficar revoltado conosco? Não. Nós sabemos que se entregar um carro para um garoto de 15 anos, ele vai ali, machuca uma pessoa, causa um acidente, como é que fica? Eu sou responsável porque sou o pai. Mas eu estou agindo de uma negligência escandalosa. Eu não posso fazer isso, não é de maior. A maioridade civil é o único meio que a gente pode alcançar a carteira de habilitação. Ainda tem que fazer o curso e etc. Eu não posso simplesmente entregar um carro para um jovem, uma criança de 15 anos. Porque eu já sei. Então Deus também sabe por que a gente pede e não entende. Opa! Com a doutrina espírita a gente passa a entender. Tal concessão não está me acontecendo porque deve ter alguma coisa. Eu não preciso estar vasculhando, investigando o que é, mas deve ter uma vontade de Deus, que é uma vontade maior, que não está permitindo tal situação. Vou continuar orando, então, pelo menos para pedir forças a Deus para suportar e superar esses problemas, ou tal problema. Em geral, o homem apenas vê o presente. Ora, se o sofrimento é de utilidade para a sua felicidade futura, Deus o deixará sofrer como o cirurgião deixa que o doente sofra as dores de uma operação que lhe trará a cura. Então, às vezes, o remédio para nós é amargo, é doído, doloroso. Às vezes, até a doença, quando nos acontece, sem uma... mas eu nunca bebi, nunca fumei e tal, de repente me deu um câncer, alguma coisa nesse sentido. Como isso? O que eu fiz de errado? Talvez, e no Evangelho também nós temos as causas anteriores das aflições, que é um ensinamento valiosíssimo. Temos as causas atuais e as anteriores das aflições. Talvez eu esteja espiando alguma coisa do passado. De repente me veio uma doença grave, um problema, um acidente, alguma coisa, que é dívida do passado, pode ser uma dívida do passado. Então, quando existe uma dor, algo amargo na nossa vida, pode, não vamos dizer que é, e nem podemos dizer, é tal coisa, é do passado, não é. A gente tem que se concentrar naquele momento e pedir o apoio, o auxílio da espiritualidade, de Deus, para nos ajudar a suportar e a solucionar esse problema, a superar isso. Não precisamos estar investigando nada, mas nós precisamos, então, entender que assim, através da prece, é que nós podemos, talvez, até despertar para um erro que nós estamos cometendo e, através dessa concentração, dessa reflexão, a gente pode melhorar a situação. Né? Um exemplo simplíssimo. Um exemplo muito simples, que eu tive que aprender a duras penas. Alguém me agride. Manda uma mensagem agressiva no WhatsApp, por exemplo. Devo responder? Devo simplesmente pegar e já dar a resposta? É aquele momento que eu tenho que dar a resposta? Às vezes o silêncio, deixa para outro dia. Isso pode salvar inúmeras situações. Nos salvar, nos livrarmos de inúmeros aborrecimentos. Isso eu tenho aprendido, mesmo com duras penas, com aquela vontade de... Não. Opa. Aprendi aonde? Através da paciência aqui, ó. Para quê? No trânsito, tal. Para que descer e... Quantas pessoas já perderam a vida porque por lá brigar no trânsito, né? Sair do carro e querer resolver o problema? Que isso? Lembramos que no começo a gente falou que são as nossas atitudes que vão melhorar o mundo. Se o mundo está em guerra, é porque alguma coisa nós estamos padecendo aqui, nós estamos cometendo de falha. Nós também contribuímos para a paz ou o inferno no mundo, a guerra no mundo. Nós contribuímos. Quer queira ou não queira. O que Deus lhe considerar sempre, se ele o pedir, se nós pedirmos com confiança, é a coragem, a paciência, a resignação. Também lhe considerar os meios de se tirar por si mesmo das dificuldades, mediante ideias que surgiram os bons espíritos, deixando-lhe dessa forma o mérito da ação. Entende por que o Cristo não libertou o povo lá? Entende por que Deus não vai melhorar o nosso país, o nosso planeta?
Ele não pode fazer isso. Ele estaria derrogando a lei do progresso. Somos nós os responsáveis pela melhora. Aí, cadê o nosso mérito? Se ele vir aqui consertar o problema dele, consertar o problema dela, do moço lá, desse aqui, ele vem pontualmente, ele não vai fazer, ele não vai largar o universo para vir aqui atender certos pedidos que nós estamos fazendo, assim, não vai fazer dessa maneira. O país melhor, o mundo melhor, né? A cidade melhor, somos nós que vamos ter que trabalhar por isso. A nossa melhora como seres também, eu quero melhorar da noite para o dia. Não, não dá também para melhorar da noite para o dia. Nós não conseguimos melhorar da noite para o dia. Eu não vou ser outra pessoa, eu posso até tentar, mas eu não vou ser outra pessoa da noite para o dia. Eu vou ter que trabalhar isso todos os dias até conseguir algum ponto de melhora, né? Então, Deus, né, assiste os que ajudam a si mesmos, em conformidade com esta máxima: ajuda-te e o céu te ajudará. Não assiste, porém, os que tudo esperam de um socorro estranho, sem fazer uso das faculdades que possui. Entretanto, as mais das vezes, o que o homem quer é ser socorrido por milagre, sem despender o mínimo de esforço. Deus não é assistencialista. Nós não vamos esperar que ele coloque um prato de comida na nossa mesa. Não. Não vai fazer isso. Nós temos força, capacidade de ir lá e colocar esse prato na mesa. Mas ele não vai vir colocar. Governo nenhum coloca prato na mesa, prato de comida na mesa. Deus, não coloca. Nós é que temos que trabalhar. Não foi o fulano que me deu, não. Não foi Deus que me deu, não. Foi eu que trabalhei. Ele te deu a vida, a saúde, as condições para você adquirir tais coisas. Tudo que você acresce, que você adquire e tal, não foi Deus que te deu, e o político, o amigo, o pai, a mãe. O pai e a mãe, claro, ajuda, né? Mas existe aí, nessa parte moral, aquilo que nós queremos conquistar será pelo nosso esforço, senão não tem validade. Se o pai me dá o carro, o dinheiro e tal, aquela coisa toda, eu não sei dar valor. Ao invés de nós estarmos educando os nossos filhos, dando tudo ali para eles, nós estamos atrapalhando a vida deles. Podemos colaborar, sim, nos estudos e tal, sem dúvida alguma. Agora, dar tudo de bom e do melhor, lá na frente essa pessoa vai ser o quê? Vai entender o que é de finanças, alguma coisa? Vai dar valor às coisas? Vai dar valor às pessoas? Pode prejudicar. Não significa dizer que, né, cada um sabe como criar os seus. Mas a recomendação é que nós não sejamos tão assistencialistas ao ponto de estragar aquilo que nós precisamos melhorar entre nós, né? No livro SOS Família, de Joana de Ângeles, nós temos um capítulo chamado Jesus Contigo. E aí ela fala resumidamente, né, de como realiza seu evangelho no lar. Talvez o Weiner tenha falado sobre isso na semana passada, mas não custa repassar isso de novo, né? Então, dedica uma das 7 noites da semana ao culto evangélico no lar, a fim de que Jesus possa pernoitar na tua casa. Quando tu faz o evangélico, tu está chamando o Cristo para dentro de casa. Está chamando o nosso mestre. O evangelho aqui é baseado, é o estudo, é a luz da doutrina espírita, é o ensinamento de Jesus à luz da doutrina espírita. A moral do Cristo aqui, né? Então, nós temos que lembrar da assiduidade, ou seja, uma vez por semana. A pontualidade. Às vezes acontece, nós estamos agora numa época, né, mais, digamos assim, movimentada, vários compromissos inclusive com a casa espírita, compromissos também de trabalho e tal. Quando não é possível a gente fazer, por exemplo, faz toda terça-feira, né? Mas temos compromissos sérios, não são compromissos fúteis, pelo menos é assim que a gente deve lidar, é uma visão mais lógica, né? Nós podemos, excepcionalmente, fazer um dia antes, ou um dia depois, mas o ideal é sempre no dia, se é quarta-feira, toda quarta-feira, se é domingo, sabe? Né? Pontualidade, assiduidade, seriedade e compromisso. Por isso que a gente dedica uma das 7 noites da semana para o culto do Evangelho no lar. Prepara a mesa, coloca água pura, abre o Evangelho, distende a mesa da fé, enlaça a família e ora. Jesus virá em visita. Por quê? Ele disse para nós o seguinte: pois onde se reunirem
2 ou 3 em meu nome, ali eu estou no meio deles. Essas palavras não são alegorias, não. Isso é realidade mesmo. Aliás, quando a gente viu aquele desenho da casa, não sei se está aqui vai estar aqui na frente. André Luiz foi um dos que relatou aquela casinha lá com a luz. Ele viu, né? Mas vamos prosseguir aqui. Quando o lar se converte em santuário, o crime se recolhe ao museu. Significa que a presença de espíritos superiores que nós atraímos através do Evangelho, e não é evocação de espíritos, nós não podemos fazer isso no nosso Evangelho. Nós podemos transformar ele, ameaçar e transformar isso numa reunião mediúnica em casa. Isso não se faz. Não se faz. Evocar espíritos no Evangelho. Não se faz isso. Mas nós, quando estamos naquele momento de prece, aproximam-se de nós espíritos mais iluminados. Eles estão ali para coordenar aquele trabalho. Aquilo ali, o Evangelho feito no lar de cada um de nós, é muito bem aproveitado. Então, saibamos fazer, colaborar. Porque a espiritualidade busca aquela energia para auxiliar a redondeza da tua casa. Né? Então, os espíritos inferiores, eles se afastam. E nós não podemos utilizar das nossas preces para simplesmente afastar espíritos trevosos. Deus lança-os no fogo do inferno, coisa do gênero. Os espíritos trevosos são seres humanos como nós. São nossos irmãos, filhos do mesmo Deus que nos colocou aqui. Oremos por eles. Oremos para que Deus possa auxiliá-los, levar essa luz e melhorar a condição deles. Jamais tratemos aquilo que a gente chama de espíritos trevosos, que até um erro, para mim, eu acho que é um erro de linguagem, mas não são simplesmente trevosos. Pode até estar numa situação difícil, revoltados e tal, mas são filhos do mesmo Deus que nos colocou aqui. Né? Então, trevosos alto lá. Às vezes nós podemos ser até mais trevosos do que eles. Porque rogamos praga para o outro, pedimos para Deus que excomungue certa pessoa, pedimos a morte de outro, e assim por diante. Talvez nós podemos ser até mais trevosos ainda. Né? Quando a família ora, Jesus se demora em casa. Quando os corações se unem nos liames da fé, o equilíbrio oferta bênçãos de consolo e a saúde derrama vinho de paz para todos. Jesus no lar é vida para o lar. Não aguardes que o mundo te leve à certeza do bem invariável. Distende da tua casa cristã a luz do Evangelho para o mundo atormentado. Nós devemos levar essa energia através da nossa prece. Quanto mais nós pudermos nos conectarmos com a espiritualidade superior, mais energia positiva sairá da nossa casa para o mundo, né? E veja que o mundo não vai vir na nossa porta, não vão vir as pessoas, nós queríamos fazer o evangelho aqui, nós queríamos trazer alguma... Não, eles não vão fazer, o mundo não vai fazer isso. Somos nós que devemos oferecer para o mundo essa luz. Eles não vão trazer para a nossa casa essa luz. Nós é que temos que fazer isso, né? Não somos obrigados também, né? Mas, como estamos aqui estudando a doutrina espírita, falando da doutrina espírita, é uma recomendação que tem um valor muito grande. Estamos sabendo disso. Somos hoje portadores desse conhecimento. Não podemos negar que a gente sabe disso. E seremos portador para o resto das nossas existências, né? Quando a família ora em casa, reunida nas blandícias do Evangelho, toda a rua recebe o benefício da comunhão com o alto. E se alguém no edifício de apartamentos alça os céus, a prece da comunhão em família, todo o edifício se beneficia qual lâmpada ignorada acesa na ventania. Detalhe, que eu me esqueci de uma outra ocasião de falar e eu gostaria de colocar aqui, frisar isso aqui. A minha família é de outra religião, mas eu sou espírita. Eu posso fazer o evangelho, lembra que o Cristo falou? Vá para o teu quarto e ora. Deus vai te ouvir? Os meus filhos não querem participar, minha esposa também não quer, o meu marido não quer, meus pais não querem participar. Faz você o evangelho. Faz você. Mas a minha mãe ou minha tia, não sei o quê, que tem que estar vivendo ali em casa, é de outra religião, vai achar que isso aqui é coisa do demônio e tal. Não é.
vai para o teu quarto, vai para o teu cantinho, ora, faz a tua prece. Você não pode obrigar ninguém a ser espírita ou a acreditar no espiritismo, a tentar convencer. Não façamos isso. Não façamos isso. Tentar convencer, discutir religião, não façamos isso. Eu também já cometi esse erro. Meu, que erro grave isso de querer convencer os outros de que o espiritismo é um erro terrível. Às vezes eu ainda me pego falando umas coisas assim, então eu devo segurar um pouco mais. Não tem que convencer as pessoas. A gente tem que orar e pedir a Deus. O momento certo de cada um chegará. É inevitável. Né? E por que ele fala, né, que quando a gente ora, o quarteirão se enche de luz, o prédio? Porque o André Luiz viu isso aqui. Ele viu isso aqui. E ele relatou nas obras dele. Falou lá, quer ver? Eu acho que está aqui na frente, aqui, ó. Culto doméstico, para terminar. Nas primeiras horas, esse aqui do livro Os Mensageiros, está lá na obra Os Mensageiros, ele viu isso. No culto doméstico, capítulo 35. Nas primeiras horas da noite, Dona Isabel, ele viu numa casa terrestre, uma casa mesmo, uma casa num vilarejozinho lá, né? Dona Isabel abandonou a agulha e convidou os filhinhos, 2 filhas e um filho, para o culto doméstico. Então, logo começou aquele serviço espiritual da família, as luzes ambientes se tornaram muito mais intensas. Não eram essas lâmpadas, não, é a luz ambiente. A energia que ilumina. Quando nós estamos do outro lado, que a gente está, vamos supor, se vem um espírito aqui, eu estou aqui em espírito vendo, eu não vejo as luzes, só essas luzes da lâmpada aqui. Tudo é energia, tudo brilha. A nossa visão de espírito é muito mais apurada do que o que nós estamos enxergando agora, o olho de carne. Então, as luzes se tornaram muito mais intensas. Assim que Joaninha terminou, né? Dona Isabel abriu o Novo Testamento, como se estivesse procedendo ao acaso, mas, em verdade, eu via que Isidoro, um espírito do nosso plano, intervinha na operação, ajudando a localizar o assunto da noite. Ela estava ali procurando e alguém estava ajudando. Veja a ligação que essa mulher já tinha, né, com a espiritualidade. Nós não estamos sozinhos, principalmente no momento de oração. Nós não estamos sozinhos, sempre estamos muito bem acompanhados. Aproveitemos isso. Observei, então, um fenômeno curioso. Um amigo espiritual que reconheci de nobilíssima condição, pelas vestes resplandecentes, colocou a destra sobre a fronte da generosa viúva. Terminando o culto familiar, a essa altura do esclarecimento, notei que as formas sombrias, algumas monstruosas, que se arrastavam na rua, à procura de abrigo conveniente. Então, ele via que tinha espíritos ao redor, na rua, perto da casa. Reparei com espanto que muitas tomavam a nossa direção para, depois de alguns passos, recuarem amedrontadas. Provocavam assombro. Muitas pareciam verdadeiros animais perambulando na via pública. Confesso que insopitável receio me invadiu o coração. Calmo, como sempre, Aniceto, que era um mentor que estava ensinando o André, nos tranquilizou. Observe como se inclinam para cá, fugindo em seguida, espantados e inquietos. Estamos colhendo mais um ensinamento sobre os efeitos da prece. Toda vez que se ora num lar, prepara-se a melhoria do ambiente doméstico. Cada prece do coração constitui emissão eletromagnética eletromagnética de relativo poder. Então, espíritos que não estavam bem intencionados tentavam se aproximar da casinha, né, da casa daquela família, se afugentavam, saíam correndo dali, porque ali tinham espíritos superiores, né? E esses espíritos que nós, através da prece, nós mudamos a conexão, não nos conectamos com as baixas vibrações né, dos nossos irmãos. Não, repetindo, não estamos ali para repelir por repelir. Estamos para orar por aqueles que não estão ainda, né, nessa sintonia melhor, né? Estão em dificuldade. Nós também podemos parar num canto desse. Ninguém sabe, né? Qual é a nossa conduta, né?
Por isso mesmo, o culto familiar do Evangelho não é tão só um curso de iluminação interior, mas também processo avançado de defesa exterior pelas claridades espirituais que acende em torno de nós e do nosso lar. O homem que ora traz consigo inalienável couraça. O lar que cultiva a prece transforma-se em fortaleza, compreenderam? As entidades da sombra experimentam choques de vulto em contato com as vibrações luminosas desse santuário doméstico. E é por isso que se mantém a distância procurando outros rumos. Né? Aí aqui tem uma tirinha, né? Cheguei para perturbar a casa do Zé. Não vai dar mais. Por quê? Ele começou a fazer o evangelho no lar, né? Tá lá, a casinha acesa lá. Então, gente, para finalizarmos aqui, nós temos uma outra tirinha também, né? Isso tem muito na internet, como fazer o evangelho no lar, né? Então, escolha um dia e horas semanais, bom para todos. Traga uma garrafa com água. Comece com uma leitura de uma obra, de um capítulo de um livro edificante. Nós temos aqui, ó, Caminho, Verdade e Vida. Tem mais uma obra aqui, né? Aqui, Caminho, Verdade e Vida também. Pão Nosso. São livrinhos que a gente encontra aqui na nossa livraria aqui da Casa Espírita. É barato, valor simbólico, né? E só que o valor é simbólico, mas a grandiosidade da obra é incrível, né? Façamos uma leitura de uma obra como essa e uma prece de abertura. Lemos um trecho do Evangelho, o Evangelho segundo o Espiritismo. Não precisa ler o capítulo inteiro, às vezes um pedaço, alguma coisa que traga uma lição ali, que a gente já vai perceber. Qualquer trechinho que a gente lê aqui, a gente vai ter uma grande lição para aprender. Né? A gente pode fazer uma reflexão, nada muito demorado, o Evangelho não pode ser, né, longo, assim, não. Uns 15, 20 minutos é o suficiente, máximo meia hora, quando a família é numerosa, para a gente fazer tudo isso. A leitura inicial, a prece inicial, a leitura do Evangelho, debater com a família. Encerrou, faça uma oração de encerramento, agradeça aos espíritos, peça proteção e envie vibrações de amor e paz para todos os necessitados. No final, cada um bebe a água fluidificada e guarda o resto para a semana, para durante a semana. E sintamos nós as vibrações positivas do culto durante a semana. Não façamos também o evangelho para dizer assim, me desincumbi. Não, vamos aprender, vamos utilizar bem essa ferramenta, né? Que a gente poderia dizer, poderíamos, né, falar esdrúxulamente uma ferramenta que nos ajuda, nos auxilia, que é o conhecimento que nos transforma moralmente. Quero agradecer muito a paciência de vocês, uma lição do Evangelho aqui, que é a paciência, né, de todos, por nos dar também a oportunidade que a casa nos deu também, estaremos sempre à disposição, a nossa gratidão e uma boa noite a todos.